Vou apresentar aqui alguns dados da pesquisa Nós e as Desigualdades. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em 130 cidades brasileiras e foi aplicada em 2.079 pessoas, né, durante o período de 7 a 15 de dezembro do ano de 2020. Então vou aqui apresentar alguns dados, fazer apenas alguns comentários, né, em relação à percepção dos brasileiros em relação às desigualdades. Chama atenção um dado que 62% dos brasileiros acreditam que ter acesso à saúde é uma das 3 prioridades para uma vida melhor. As outras 2 são estudar e a fé religiosa. Aqui eu queria comentar que, como a pesquisa foi feita em dezembro de 2020, possivelmente tenha a influência da crise sanitária da Covid-19. É bem verdade que naquele período a média de mortes diárias no país era de 60 pessoas. Atualmente essa média ultrapassa a 100 pessoas, né? Então toda essa crise sanitária, né, coloca a saúde como uma necessidade importante. Um outro dado da pesquisa é que 73% das pessoas defendem a universalidade do atendimento, né? Ou seja, aquele atendimento realizado nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, né? E aqui eu queria comentar que a universalidade e a saúde ela só foi conquistada a partir da efetivação do SUS, do Sistema Único de Saúde, em 1990, né, que desta forma garantiu acesso integral, universal e gratuito à saúde para todos, né, e que dessa forma colocou em prática aquilo que prevê a Constituição, a saúde como um direito universal. Com relação à questão dos tributos, né, 56% concordam com o aumento de imposto, e esse aumento de imposto serviria para financiar políticas sociais. Teve um aumento bastante significativo de pessoas que concordam com essa ideia de aumentar os impostos. Aqui é bom ressaltar, né, 2 aspectos. O primeiro é que a nossa carga tributária, né, a estrutura, ela é extremamente injusta, porque ela é regressiva. Os impostos, sobretudo, recaem sobre o consumo, e ao recair sobre o consumo, eles são extremamente injustos. Por quê? Porque uma pessoa rica e uma pessoa pobre pagam o mesmo imposto sobre o mesmo produto. Só que uma pessoa pobre, como tem uma renda muito inferior, isso tem um peso muito maior, né, na sua renda. 84% concordam com o aumento do imposto, né, e veja bem, para financiar políticas sociais. Portanto, as pessoas percebem a importância do papel do Estado, no sentido de disponibilizar serviços, disponibilizar políticas públicas, como foi dito antes, a saúde, a própria educação, a segurança, sem falar, evidentemente, na chamada política econômica capaz de gerar emprego e renda, né? E é interessante que as pessoas, 94%, dizem que o imposto, né,
pago deve beneficiar os mais pobres. Ou seja, há uma percepção clara de que é necessário tributar sobretudo os mais ricos e que esse imposto resulte em políticas sociais com vistas a reduzir as desigualdades sociais. Dessa maneira, isso se confronta com aquilo que predomina no governo atual, que é essa defesa do Estado liberal, da chamada economia de mercado, cujo resultado é um processo de concentração e centralização de capital. Vamos ver um outro dado, né? Ou seja, a percepção de que a redução das desigualdades é uma condição para que o país possa se desenvolver. Ou seja, 86% acreditam, né, que essa redução possibilita um desenvolvimento, um progresso, né, do país. E 85% concordam que é obrigação do governo diminuir essa diferença entre ricos e pobres. Portanto, aquilo que eu comentava há pouco, você está aqui dizendo que é papel do Estado, né, ter políticas sociais, políticas econômicas, políticas de distribuição e redistribuição de renda, enfim, né, capaz de reduzir essa desigualdade e, portanto, promover o desenvolvimento do país. Uma outra questão é com relação à ideia de mérito. 60% das pessoas afirmaram que uma pessoa de família pobre, que trabalha muito, não vai ter a mesma chance de ser bem-sucedido de que uma família rica, né? Então, essa questão da ideia do mérito aqui é uma falácia. Por quê? Porque numa sociedade desigual socialmente, as oportunidades para ricos e pobres são distintas, são diferentes, né? E, portanto, essa chamada concorrência, ela é injusta, né? E 52% da mesma maneira não crê que a educação de crianças pobres em relação às crianças ricas, né, possibilitam a mesma chance de ter uma vida bem-sucedida, né? Então, se acaba na percepção das pessoas com a ideia mítica de que através da educação, né, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. O que eu quero dizer é que a educação, o trabalho são, sem dúvida nenhuma, questões fundamentais, mas eles têm que estar associados a condições iguais, acesso iguais, não de forma formal apenas, mas de forma concreta, de forma material. E as pessoas também responderam, né, que 67% acreditam que o fato de ser mulher, o simples fato de ser mulher, impacta na renda, né? O que indica que as pessoas têm a noção de que vivemos numa sociedade machista, né? E que temos que superar esse machismo, né? E 58% concordam que os negros ganham menos simplesmente pelo fato de serem negros. Portanto, né, é uma sociedade racista e que precisa ser superada também esse racismo, né? Então, em relação ao racismo, 76% acreditam que a cor da pele influencia na contratação por empresas, né? 84% acredita que a cor da pele influencia na decisão da abordagem policial.
ah, ou seja, inclusive na forma como será abordado. E 78% concordam que a justiça é mais dura com os negros do que com os brancos, né? Então, são questões aí que merecem ser tratadas, né, via políticas públicas para enfrentar esse processo, né, discriminatório, desse processo preconceituoso, racista e machista, né? E por fim eu queria aqui chamar a atenção, né, que 62% apoia a manutenção após a pandemia do auxílio emergencial. Ou seja, aqui as pessoas estão dizendo assim que o Estado, através do governo, deve disponibilizar uma política de renda mínima. Portanto, considera extremamente importante o papel do Estado nesse processo, como a gente fez referência anteriormente. Aqui, então, de uma forma bem resumida, eu apresentei alguns dados e sugiro que vocês deem uma olhada nessa pesquisa que está disponível na página da Oxfam.